Quando a gente pensa em magia na Idade Média, ou no início do período moderno, ou em cenários assim de fantasia baseados nesses contextos históricos, um item indispensável que aparece sempre são as poções, né? Então, aproveitando que a gente está fazendo essa série sobre magia, ciência e religião na Europa moderna, e aproveitando também que uma pessoa que acompanha o canal fez um comentário, né, sugerindo esse tema, eu queria falar aqui um pouco sobre poções e poções mágicas historicamente, né? O que eram essas coisas? Poção é uma palavra que vem do latim, né, de uma raiz que significa beber, né, igual de potável, por exemplo, e as poções nesse contexto eram basicamente bebidas, simplesmente, né, bebidas ali com efeitos médicos ou bebidas venenosas, né, venenos, mas podiam ter também bebidas com efeitos bastante surpreendentes, como, por exemplo, fazer uma pessoa voar ou fazer a pessoa se debater no chão como um peixe ou andar como um ganso. E assim, como as poções mágicas são muito mais interessantes que as poções não mágicas, eu vou dedicar esse vídeo mais a essa questão. Mas assim, só para deixar claro, então tinha as poções normais também, que era o que você buscava ali no boticário, né, no farmacêutico, que o médico prescrevia, esse tipo de coisa, né? Era basicamente remédio, alguns podiam funcionar mais, outros menos, então tinha os charlatães que vendiam poções com promessas milagrosas, outros que vendiam poções mais atestados empiricamente. Mas para dar exemplos de poções mágicas, como eu disse, eu acho mais interessantes, eu vou trazer dois exemplos bem atestados historicamente, que são as poções de voo, como eu disse, né, que eram poções que supostamente as bruxas utilizavam para voar para os sabás, né, para os encontros de bruxa, que a gente discutiu já em outro vídeo aqui no canal, e uma poção descrita no livro Magia Natural, do Giovanni Battista della Porta, que é um livro muito importante aí desse período, assim, do início do período moderno. E sem mais delongas, então, vamos aos documentos, né? Então, sobre a poção de voo, né, o livro A Descoberta da Bruxaria, de 1583, descreve um testemunho de uma pessoa que teria ouvido de uma bruxa a receita e repassado ali para o escritor do tratado, né? Esse é um tratado para como descobrir bruxas, né? Descobrir o que é efetivamente bruxaria, e faz parte desse contexto das caças às bruxas. E o texto diz o seguinte: descrevendo a produção da poção, né? Pegue a gordura de criancinhas e cozinhe com água em uma vasilha de bronze, reservando a parte mais grossa do que ficou fervido no fundo, até que a ocasião sirva para utilizá-la. Então é acrescentado a essa poção, né, Eleoselium, acônito, brotos de folha de álamo e fuligem. Esse é um texto que remete muito àquela imagem da bruxa no caldeirão, né, que é o que traz esse imaginário da bruxa como uma mulher, né, muito frequentemente uma mulher, e a mulher nesse contexto muito ligada à questão da cozinha, né? E a cozinha nesse contexto, por sua vez, muito ligada também à questão de preparos curativos, medicinais, né, do curandeirismo, da magia popular, né? Muitas vezes a cozinheira era também uma curandeira. Mas enfim, né, essa é uma das várias ocorrências aí de receita para poção de voo ou unguento de voo também, né, pomada utilizada para as bruxas para voar. E em outras receitas, outras ervas aparecem com frequência, como por exemplo a cicuta, que é a planta que era muito utilizada como um veneno, né? Inclusive foi o que Sócrates foi obrigado a beber. O acônito também é uma planta que aparece muito nessas receitas, né, que também é venenosa como a cicuta. E nos cenários em que ela não mata, ela pode gerar alucinações também, né? Então isso pode ter alguma relação com a sua presença ali nas receitas de voo. E essa planta também tem uma tradição interessante, que ela teria sido criada pela deusa Hécate, né, uma deusa da mitologia grega, que teria criado essa planta da baba de Cérbero, que é o cão de três cabeças, né, que guarda ali o Hades. E uma terceira planta também interessante que aparece muitas vezes nessas receitas é a Atropa belladonna. Também é uma planta venenosa, que pode ser alucinógena, e também é uma planta que remete à mitologia grega, né? A Atropa belladonna faz referência a Atropos, que é a terceira moira, que são aquelas senhoras do destino, né? E a Atropa é justamente aquela que corta o fio da vida, né? O fio do destino da pessoa, que representa a morte propriamente. É interessante observar que várias dessas ervas que aparecem nessas receitas de poção de bruxas são venenosas, né? Podem ser letais. Isso pode ser uma referência meio genérica ao fato da bruxa ser malvada, dela querer matar as pessoas, ou pode ser uma referência ao fato de que essas plantas podem de fato produzir alucinações, e essas alucinações poderiam estar por trás da ideia de que as bruxas voavam, né, após utilizar essas coisas. E, inclusive, havia um debate na época mesmo de se as bruxas voavam de fato corporalmente ou se elas voavam meio que internamente, né? Viajavam internamente. Um dos tratados mais famosos ali, anti-bruxaria, inclusive desse contexto, que é o Malleus Maleficarum, né, o martelo das feiticeiras, faz questão de dizer muito fortemente que esse voo é real, né? Que as pessoas se deslocam fisicamente mesmo após usar essas poções ou outros métodos. Isso porque é muito importante para o caçador de bruxa ali tornar o fenômeno que ele persegue o mais
objetivo possível, né? Menos subjetivo, menos questionável. Então, se a bruxa só viaja na cabeça, né? Isso poderia ser menos imputável em termos ali de, sei lá, de perseguir essas pessoas e eventualmente executá-las por bruxaria. O Malleus Maleficarum até chama de herege quem diz que as bruxas só voam mentalmente ou espiritualmente. Mas enfim, né, passando dessa questão da bruxaria e da magia popular para a questão da magia erudita, né, a magia de corte, a magia que circulava em livros ali entre os cortesãos do Renascimento, a gente tem um exemplo de uma poção ali no livro Magia Natural, do Giovanni Battista della Porta, que ele diz o seguinte: prepara os que enlouquecem, dois pontos. Um pouco mais dos mesmos remédios que induzem ao sono enlouquecem, e uma dose maior traz a morte. Por exemplo, coloque as raízes da mandrágora em vinho novo e deixe em um local quente por 2 meses. Induz o sono. Depois, loucura delirante por um dia. As sementes de stramonium e as raízes de beladona fazem com que as pessoas nadem como um peixe no chão ou andem como um ganso ou outros efeitos semelhantes. Então aqui o Giovanni Battista della Porta descreve esse preparo aqui baseado principalmente em mandrágora, que era uma planta utilizada como anestésico e que também tem uma certa um potencial assim alucinógeno. E o interessante é que ele coloca esse mesmo preparo como algo que tem o potencial ao mesmo tempo de ser uma espécie de remédio que induz ao sono, um sonífero, né, ou um anestésico. Mas se a dose for um pouco maior, parece que ele pode ter um efeito aqui meio recreativo também, porque o Della Porta parece achar bem interessante essa questão de pessoas como peixes no chão ou andando como gansos. E finalmente, aumentando mais ainda a dose, pode ser um veneno, né? Então, assim, aquela velha ideia de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Tá bem presente aqui nesse texto do Della Porta. E aquela coisa também que eu disse que a poção pode ser simplesmente um remédio ou um veneno ou uma coisa um pouco mais estranha, também está presente nesse texto, né? Mas enfim, né, esse é só um vídeo para ilustrar mesmo com elementos históricos e textos mesmo, fontes históricas, essa coisa que está muito presente no imaginário, né, que são as poções mágicas. Agora, se tiver mais interesse nesse assunto, você pode ver a playlist aí sobre magia, ciência e religião na Europa moderna, que tem um vídeo mais geral sobre medicina nesse contexto, e tem um outro vídeo especificamente sobre um medicamento, um tratamento médico da época, que é o bálsamo de Arma, que usava múmias medicinais, né, que é a Plisnos ou Plisnos Plis mencionou no comentário. Então, se você tem interesse por esse e outros assuntos, clique aí na playlist, se inscreva no canal, clique no gostei, comente, etc. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!